Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore da Heresia do Horus. Estamos aqui no livro Fallen Angels, na parte 2. Por que tão rápido, Lorde? Tu geralmente deixa a gente esperando mais de uma semana. Você aqui do canal deve estar perguntando. É porque eu vou viajar, então eu quero, fazer esse vídeo mais rápido para que a gente tenha mais lore e saiba mais de um livro legal, porque esse livro realmente é interessante e fala bastante sobre a primeira legião, os Dark Angels. E no vídeo anterior, um dos ouvintes do canal, já que o livro é centrado também no Lion da Johnsons, ele falou: cara, por que tu não faz uma propaganda de shampoo? Então obrigado pela dica. E o vídeo de hoje é patrocinado pelo famosíssimo shampoo russo Cossaco, shampoo para corpo e cabelo Cossaco, o que mais deixa um bom cheiro no seu corpo. Muito bom, meus amigos. Vamos então continuar. Lembrem-se sempre, shampoo Cossaco para aqueles lugares difíceis de acessar. Quinta série à parte. No livro anterior nós vimos que o Lion e o Nemiel, que agora estão juntos ali, porque o Nemiel virou meio que não vou dizer um conselheiro, nem amigo, longe, amigo do Lion não tem, mas um cara que o Lion podia falar com, que ele sabia que ele falaria verdades. Então o Lion, junto com o Nemiel, que diz a verdade na cara, se encontraram com os líderes do planeta de Diamat. O planeta de Diamat era um mundo forja que era próximo da região de Estivan, aonde estava o maldito Horus, aliás, o sistema de Estivan, porque são planetas, onde estavam o Horus e os traidores, e o Lion corretamente preveu que eles iriam precisar do apoio das forjas desse mundo para poder suprir a demanda dos traidores de material e recursos para criar uma defesa contra o contra-ataque imperial que obviamente iria vir. Nisso, o Lion e o Nemiel, depois de segurar ali e eliminar os traidores do espaço, e os traidores se retirando, eles garantiram como é que eu vou te explicar? A segurança local. Como assim garantir a segurança local? Matando todo mundo que usava uma roupinha do Horus, todo mundo que era contrário ali e invasor. Eles simplesmente, botaram a justiça na base da bala bolter e armas de energia. Coisa maravilhosa que se faz no 40.000. Tu atira primeiro, corta depois, e a pergunta a gente deixa para outro dia. E depois de eles terem eliminado as forças claramente inimigas, ficou agora com as forças que eles não sabiam se eram aliadas ou inimigas, mas estavam lutando contra as forças do Horus. Então a gente tem que conversar com eles. Tinham elementos dos mecânicos e elementos de um regimento da Solar Auxilia dos Draguns. Os Draguns acabaram perdendo o seu líder, e os mecânicos também. No caso, os mecânicos perderam o Fabricator General antigo e outro tomou o seu lugar. Pro pessoal ali do Lion, tudo que é mecânico é tudo igual. E agora ele estava tentando ver se daria ou não para confiar neles. Independente, ele precisaria confiar neles, porque ele trouxe apenas os veteranos escolhidos a dedo, que o próprio Lion selecionou, os melhores dos melhores, mas eles tinham em torno de um pouco menos de 400 Astarte, alguns regimentos de auxiliares que eles trouxeram junto também, mas nada assim absurdo, e eles precisariam de tudo que o planeta pudesse para ajudar. Então eles não tinham muita escolha a não ser confiar nesses dois. O governador local, que ficou meio que obrigado ali a liderar uma junta ali dos Draguns e comandar os regimentos, começou a fazer o seu melhor para retreinar mais soldados, para deixar os recrutas na linha e preparar o pessoal para o iminente contra-ataque dos traidores, porque esse planeta era valioso demais e o Lion falou na cara dela: eles vão vir matar todo mundo, é melhor você estar preparado. E ele se preparou, ele vai se preparar, fazendo o possível. Enquanto isso, o mecânico foi meio zoeiro. O Lion pediu para ele: eu preciso que tu me traga
todos os materiais aqui no recurso, eu preciso saber o que nós temos para nos defender. E o mecânico disse: não consigo, porque tem algumas forjas que foram dominadas pelos traidores, então não tem acesso lá. E aí o Lion falou: tu me dá tudo que tu tem, eu preciso saber tudo que tu tem. E aí então ele mandou um relatório pro Lion, e não dá pra te ler uma torradeira, então tu não consegue entender exatamente o que o mecânico tava querendo ali, a expressão dele, se era um cara confiável ou não. Mas o Lion ficou um pouco desconfiadinho desse cara. E por quê? Porque o relatório que ele mandou pro Lion deixou de lado, ou melhor, não comentou nada, ele omitiu uma informação que o Lion sabia que tinha, porque os Primarcas têm memória fotográfica, e o Lion sabia que esse planeta foi comissionado uma vez pelo Horus para fazer gigantescas armas de destruição, as chamadas Ordnances, que Ordnance seria arma pesada, basicamente, mas o que é isso? É um tipo de super mega heavy tank, um tanque pesadíssimo, aliás, melhor, uma arma gigante carregada por tanques pesados, porque o livro diz que essa arma, na verdade, ela tem 4 chassis de tanques gigantes, cada um dos chassis tem 4 pares de esteiras em cada lado para levar aquela desgraça, e ela tem várias torretas e a blindagem e tudo mais. É meio que uma fortaleza que anda com um canhão gigantesco. Para que essa fortaleza que anda com um canhão gigantesco? Simples, para destruir fortificações a uma distância tipo um meio continente. O inimigo tá produzindo ali defesinhas, dane-se. Tu vai fazer o inimigo virar poeira? Lorde, mas não tem naves espaciais no 40.000? Pra que fazer uma coisa na Terra que bombardeia, se tu pode fazer uma coisa do espaço? Boa pergunta, você que pensou isso. Porque no espaço tem alguns problemas, logísticos para te atacar. Primeiro, tu vai ter que ter um ângulo para acertar a bala, e dependendo do ângulo, o inimigo vai poder atirar de volta. Então tu não quer arriscar uma nave espacial se tu pode ter ali um veículo que atira do chão, mais seguro nesse quesito. Então se tu está enfrentando um lugar que é fortemente defensivo, provavelmente vai ter defesas anti-orbitais, e isso pode causar dano às tuas naves, que valem mais do que um veículo no chão, então seria mais útil. Porém, esses veículos foram comissionados aqui há 150 anos atrás, e eles não foram utilizados. A campanha que eles iam ser utilizados acabou sendo resolvida através da boa e velha força bruta dos Astarte, e não precisou desses veículos gigantes. Então, beleza, os veículos ficaram ali pegando poeira e não foram usados, e o Lion sabia que eles não tinham sido usados. Então onde é que eles estavam? O mecânico não falou para ele, e o Lion não pode ser. Será que talvez ele não saiba, porque o antigo chefe dos mecânicos morreu, presumidamente no ataque ali dos traidores? Então se o cara morreu, talvez ele não passou essa informação para frente, e isso aí ficou meio que em segredo. Então não dá para saber se ele tá agindo de malícia ou de ignorância, mas o Lion ficou com uma sobrancelha levantada, porque como o mecânico vai deixar passar um super hiper mega heavy tank? O mecânico, de olhar para um desse aí, ele já vai ter tipo um 010, ele vai ter uma crise ali de alegria e euforia, porque cara, isso é uma máquina gigantesca, e o mecânico tem uma certa tara nessas coisas. Quem não tem, um tanque super mega pesado, que coisa maravilhosa. E essa verdadeira fortaleza terrestre é linda, claro, maravilhosa, mas o mecânico jamais vai esquecer ou deixar passar uma dessa aí. E esse cara que assumiu era o segundo no comando do chefe anterior dos mecânicos, o Magos Mecânico daqui Então se ele era o segundo no comando, com certeza ele ia ter informações sobre o maldito projeto de tanques gigantescos sendo construídos no nosso planeta Forge. Ele ia saber alguma coisa daquilo ali.
Então o Lion ficou bem desconfiado, porque os mecânicos nunca esquecem de nada, e a não ser que tenha sido algo que era total segredo, ele teria acesso a essa informação. E aí, como o Lion não pôde descobrir isso aí, ele mandou o seu amiguinho, o Nemiel, descobrir para ele. Enquanto o Lion iria organizar as defesas, o Nemiel iria descobrir o que estava ocorrendo. Mas antes da gente continuar a história do planeta Tiamat, nós vamos falar um pouquinho de Caliban. Só antes de chegar em Caliban, o Lion, por ter apenas as tropas locais ali necessárias, eles meio que fizeram uma formação defensiva em vários locais importantes, aonde as forças locais dos dragões, dos Skitarii, dos Praetorians, que é o Skitarii Praetorian, que também é no caso das forças do mecânico, estariam trabalhando em conjunto com os Dark Angels em posições específicas para otimizar como eu vou te explicar? Overlapping Fields of Fire, que seria todo mundo atirando um junto com o outro numa mesma direção, para fazer meio que umas zonas da morte, aonde se o inimigo tentasse atacar naquelas regiões, ele iria morrer. Então foi uma jogada de imensa confiança do Lion, porque agora os seus soldados estão lutando junto com as tropas locais, tanto do governador quanto do mecânico, mas o Lion tá confiando aqui. Vamos ver se essa confiança dele realmente vale a pena. Enquanto isso, agora, voltando para Caliban, nós deixamos o Zahariel cercado de imensas centopeias esquisitas tentando matar ele e o seu esquadrão. E o Zahariel e o seu esquadrão, muito mais fortes que esses bichos, foram cortando esse negócio em pedaço e usando tiros de bolter para estraçalhar inseto por aí, enquanto eles continuavam procurando a fonte daquela infestação e o que aconteceu com os corpos dos soldados que foram enviados para lá, os Jaegers que eles mandaram e dos trabalhadores da fábrica. Enquanto eles abriam o seu caminho por aquelas centenas de insetos que vinham do chão e das paredes, quebravam e tentavam pegar elas, e os insetos conseguiam até machucar embaixo da armadura, então era necessário tu matar eles antes deles te atacar. Coisa nojenta, negócio horrível, e eles foram avançando até que eles viram da onde os insetos estavam vindo, debaixo ali daquela fonte termal, no caso fonte geotermal, que é aqueles vapor de água que vem do subsolo, que foi feita uma enorme escavação. Estavam empilhados os corpos dos antigos funcionários dos Jaegers que vieram para cá, e provavelmente alguns dos rebeldes também, que estavam tudo ali junto, e esses corpos estavam sendo devorados por essas criaturinhas parasíticas, e as criaturas devoravam o cérebro e tomavam o controle do corpo. Eles viravam meio que zumbis controlados pela criatura, e essas larvinhas parasíticas começaram a usar os corpos dos mortos como uma forma de escudo de carne e tentar atacar os Zahariel e os seus amigos, no caso usando os antigos corpos dos humanos dali. O 40 mil é um negócio bonito assim. Venha para o 40 mil, nós temos insetos gigantes que comem o seu cérebro e controlam o seu corpo. Então esses bichos estavam vindo na direção deles, e o Zahariel simplesmente eliminou de novo os mortos. Agora eles vão ficar mortos mesmo. Enquanto ele continuava atravessando ali, eles identificaram a origem desses bichos. Era uma enorme rainha, uma centopeia gigantesca, muito maior que as outras, botando ali larvas dessas criaturinhas infernal. Então aquilo ali tinha que acabar. Agora, você já viu a paródia, o Space King? Veja o Space King, mais ou menos tu vai entender a situação que o Zahariel esteve aqui nesse momento, porque ele tinha que enfrentar uma rainha desses bichos sozinho. Aliás, sozinho não, com seu esquadrão. Mas aí então eles enfrentaram esse bicho dificilmente. Infelizmente, um dos Dark Angels ali na batalha acabou sofrendo feridas muito graves e morreu. Lamentável, mas a criatura, depois de
muita luta, acabou morrendo também. Então parabéns a Hariel. E eles destruíram a criatura, mas ainda tinha um monte de ovos e aquelas larvinhas ali devorando os corpos. E o Zahariel falou, não, deu pra mim. A gente matou a fonte, a origem da coisa. Vamos queimar essa desgraça toda e nada vai sair daqui. Ele deu a ordem, então, depois de perder um dos seus soldados, de se retirar dali e vazar do complexo. E eles fizeram exatamente isso. Eles foram se retirando e lutando pelo caminho afora, matando um monte daquelas larvinhas que depois da morte da rainha ficaram em um frenesi e uma loucura, porque enquanto a rainha estava viva, eles estavam lutando para defender a rainha. Agora que a rainha morreu, as larvas perderam totalmente a estribeira e estavam atacando eles e se suicidando em direção aos Astartes, enquanto eles tentavam escapar. E os Astartes felizmente conseguiram fechar as portas, subir o mais rápido possível e sair do complexo. No momento que o Zahariel saiu do complexo, ele relatou o que estava acontecendo, porque aí voltou a transmissão, e ele viu que pelas imagens e tudo mais, e também porque ele notou quando ele estava lá embaixo, que o local estava repleto de símbolos caóticos, símbolos de uma força malvada e maligna que ele já tinha visto antes na missão que ele fez junto com o Lion, e que foi a mesma que acabou, depois expulsando ele para esse planeta e transformando ele tipo num exilado da própria legião, junto com o Luther e os outros. Naquele lugar, ele viu símbolos parecidos e rituais parecidos. Então, isso aí não era uma coisa natural aqui do planeta de Caliban. Em parte Caliban tem uma fonte, uma vertente de caos muito grande, mas alguém agiu de malícia e invocou essas criaturas aqui para destruir Caliban. Como assim? Zahariel sabia que o Império tinha tolerância zero para essa força maligna que ele conheceu, e que alguns planetas viraram asteroides depois que o Império terminou com eles, quando tinha essa força maligna no planeta. E agora Caliban, o seu planeta mãe, o local onde ele nasceu e cresceu e tudo que ele gosta, tá aqui. O planeta em si está corrompido. Se o Império sonhar com isso aí, talvez o planeta seja totalmente aniquilado e todo mundo que é de Caliban vai estar com um alvo nas costas e marcado para sempre. Ele não pode deixar isso acontecer, então ele deu a ordem para bombardear aquele local inteiro de órbita e transformou o lugar numa cratera. Acabou. Problema resolvido. Ninguém vai investigar aqueles símbolos. Não tem nenhuma sobra de qualquer coisa ali embaixo dos corpos ou das criaturas. Então ninguém vai poder investigar qualquer influência maligna. Resolvido o problema. Estilo Dark Angel. Tu enterra a verdade. E quem fizer pergunta demais, tu mata. É assim que os Dark Angels agem. Esse é o modus operandi deles. E eles não vão mudar. Então ele simplesmente enterrou a verdade para evitar que o Império descubra sobre isso e meio que veja Caliban como um planeta a ser exterminado. Ok, agora ele voltou então pro Luther. Ele se recusou a falar com qualquer outra pessoa a não ser o Luther. E quando ele falou o que ele viu lá embaixo, o que aconteceu com o Luther disse droga. O Zahariel falou, eu sei, nós estamos ferrados. Ele falou, sim, eles vão queimar Caliban. E o Zahariel falou, puta que pariu, eles vão matar todo mundo. Não, ninguém precisa saber. Eles só vão queimar Caliban se eles descobrirem. E aí o Luther falou, boa, gostei disso. A gente vai então achar um imbecil, um culpado, para botar a culpa. E o Zahariel falou, mas talvez realmente tenha um culpado. E o Luther falou, sério? Eu ia matar um inocente, mas tudo bem, me diga quem é o culpado. E o Zahariel falou então que ele viu uma espécie de ritual lá embaixo. Aquilo foi um tipo de ritual premeditado e provavelmente aqueles que criaram o ritual ainda estavam vivos em algum lugar do planeta de Caliban. O Luther então mexeu os pauzinhos e descobriu todos os planos de voo que tinha acontecido, e ele percebeu que um grupo de engenheiros, pessoas autorizadas a trabalhar na construção que vieram da Terra,
estavam naquela região e pouco antes da comunicação ser perdida, eles foram embora pro norte, ali para uma região aonde agora estava sendo atacada e controlada pelos rebeldes, e eles foram para lá. E por quê? O que é isso? Tem algo muito errado. Eles eram da Terra, então a culpa disso aí é dos terráqueos, e o Luther então mandou todos os terráqueos que trabalhavam em construção e coisas assim ser colocados em quarentena e observação, e caso necessário, prisão e morte. E aí o Zahariel, opa, calma cara, calma, foi só aqueles ali, não precisa matar todo mundo da Terra, vamos calmar, porque tipo, né, o caos vai embora, mas o preconceito contra os terráqueos fica. E o Luther, não, temos que fazer pelo excesso. E aí, porque o Zahariel tá um pouco com medo de meio que levantar muita suspeita de que eles estão, né, tipo, perseguindo os terráqueos, apesar que eles sim estão perseguindo os terráqueos, mas tudo bem, eles têm que resolver o problema, e ele vai ter que descobrir quem foram esses cultistas que invocaram esse ritual, porque confirmado agora que houve altíssima suspeita de alguém que está fazendo um culto no planeta de Caliban, e esse culto já matou algumas centenas de pessoas e um Astarte, e poderia ter causado uma mancha na imagem de Caliban, a ponto de que o Império comece a pensar duas vezes se não vale mais a pena eliminar os Dark Angels. Vale, né? Minha observação aqui, eu tô só comentando, vale sim os Dark Angels, mas tudo bem. O Zahariel aqui então decidiu cumprir a ordem do Luther e achar esses culpados para ter algum bode expiatório, uma desculpa para eliminar esse negócio e sacrificar eles e dizer, ó, foi tudo culpa deles, gente, não foi nada, nós somos limpos, não tem caos nesse planeta. No caso, ele ainda não conhece a palavra caos necessariamente, mas ele sabe que tem uma corrupção maligna, e essa corrupção maligna ele sabe que vem de rituais malignos, e ele sabe que foi feito um ali. É porque nós aqui, eu e você, conhecemos caos, né? A gente conhece caos, né? A Inquisição não sabe, relaxa, a Inquisição não escuta o meu canal, mas no caso, o Zahariel não sabe disso, e para ele isso é uma espécie de corrupção. E quando ele foi então incumbido da missão de achar esses caras, ele primeiro bateu um papinho cabeça com os seus amiguinhos no escuro. O Zahariel então foi ao encontro, né? Quando tu vai encontrar alguma... Não sei, não importa, português não é meu forte, nunca vai ser, nem inglês, nem espanhol. Eu falo um pouco de todas as línguas, mas nenhuma bem. E aí, no caso, o Zahariel falou então com os vigias na escuridão, e com o vigia na escuridão, eles conversaram para explicar o que estava acontecendo com aquelas criaturas e o que era isso aí. E os vigias falaram: Zahariel, vocês são verdadeiramente idiotas, você não se tocou que vocês são a culpa dessa maldição, dessa corrupção está se espalhando no planeta. E o Zahariel, impossível, a gente matou as bestas, a gente eliminou o problema, não tem mais nenhuma besta para ser uma corrupção nesse planeta. E os vigias na escuridão falaram: exatamente esse é o problema, seu Tusco, as bestas protegiam vocês do caos, elas eram uma manifestação controlada dessa energia. As bestas, enquanto elas existiam, o caos não conseguiria se expandir, e realmente, entre as manifestações de caos na nossa realidade, as bestas de Caliban é uma das mais benignas, porque, cara, tem coisa bem pior que o caos faz. O caos faz, tipo, as pessoas simplesmente ficarem insanas e se jogar, tipo, da parede e até se matar sangrando. É umas coisas insanas que o caos consegue fazer. Então, ter uma criatura, uma fera na floresta, de boa dava para viver. Tanto que mesmo a sociedade perdendo a tecnologia, eles continuaram convivendo com essas criaturas. Claro, a sociedade nunca cresceu muito, mas também não foi absurdo. E a própria floresta que os vigias mantinham as criaturas fazia uma espécie de bloqueio daquela energia maligna. Então tanto as criaturas quanto a floresta protegiam o povo de Caliban da corrupção. Não só isso, agora que o Império chegou e as bestas estão sendo exterminadas, aliás,
foram totalmente exterminadas pelo Lion, e depois da chegada do Império, com a exploração imensa aqui de Caliban, com a derrubada das florestas, com a criação de gigantescas minas e escavações subterrâneas, aquela energia do caos está muito mais livre para fluir para a superfície. Então, Zahariel, o Império, o desmatamento da floresta aqui sagrada de Caliban e a morte das bestas que protegiam vocês é o problema. E o Zahariel falou, mas por que vocês não falaram antes? E os Watchers falaram, ninguém nos perguntou. E o Zahariel, puta que pariu, eu tô lidando com idiotas. Os dois pensam que os dois são idiotas aqui, mas tudo bem. E o Zahariel falou, não se preocupe, eu vou destruir essa corrupção com as minhas próprias mãos. Os Watchers falaram, olha cara, a gente duvida, mas nós não temos mais nada a perder, a nossa missão é parar essa corrupção. E agora sem as florestas a gente não pode fazer mais nada. Então, bora lá, bora eliminar esse negócio. E o Zahariel iria eliminar essa corrupção de Caliban, porque ele prometeu para esses alienígenazinho pequeno, agentes da Cabal. A Cabal, cara, é uma organização de alienígenas que alguns querem matar todos os humanos, alguns querem manter o caos controlado e os humanos tipo numa idade da pedra. Né, dos dois jeitos, os alienígenas acham que sabem o que é melhor para nós, e de um jeito ou de outro vão se ferrar alienígenas, vocês são os incompetentes. Isso, a situação poderia ter sido resolvida muito mais fácil se eles tivessem mandado um maldito e-mail ou explicado pro Lion o que deveria fazer. Mas não, eles nunca falaram nada, e o Lion agiu no instinto que a besta mata a gente, então a gente mata a besta para não morrer, né? Faz todo sentido. Então o Lion, nesse caso, não costumo defender o Lion, mas o Lion agiu certo sim, e a Cabal e seus agentes aqui nos Vigias da Escuridão, meio que boca aberta, não falaram nada, ficam agindo no segredinho e acabou ferrando tudo. Então agora Caliban tá condenado e o caos vai fluir no planeta muito. Até tem uma coisa interessante também, que durante esse tempo o Zahariel e o Luther discutem um pouco sobre a corrupção ali inerente em Caliban, e o Luther fala, não, esse planeta jamais foi corrupto, aliás, nós sempre queimamos mutantes e bruxas. Isso é a corrupção, Luther, seu imbecil. Vocês estão tipo, quando o ser humano é corrompido, ou ele vira um mutante, ou ele vira um psíquico. E aí, no caso, eles queimavam eles porque sempre teve. Então o Luther não se tocou que o caos sempre existiu no planeta de Caliban. Tava ali. E ele não se tocou, ele vivia na negação disso aí. E o Zahariel agora também começou a entender um pouquinho melhor isso. E agora o Zahariel foi para a região ao norte do planeta, aonde os rebeldes tinham feito uma base ali maior, e onde milhões, porque tinha 5 milhões de refugiados estavam localizados. E lá o Zahariel conversou com eles, fez o parley ali com os rebeldes, e ele organizou um cessar-fogo. Por quê? Essa insurreição no planeta, a morte, explosões, sangramento, tudo mais, o pânico, o medo, a fome, tudo que tinha sido ocasionado por esses atos ali de literal terrorismo que os rebeldes estavam fazendo, tinha causado um desbalanço no planeta e facilitado para esses agentes do caos infiltrados realizarem esses rituais maléficos. Desculpa que a 1h30 da manhã eu comecei a ficar com sono, né? Sim, eu também durmo um pouquinho, só um pouquinho, não muito, mas eu também comecei a ficar com sono hoje. Então vamos lá, galera, vamos lá antes que minha cabeça pare de funcionar completamente. Mas no caso, o Zahariel conversou ali com o líder dos rebeldes, um grupo de líderes dos rebeldes, e um deles era até o Remiel. O Remiel tinha sido dito como morto. Ele era um antigo membro da Ordem, professor até do Zahariel por um tempo, e no caso, ele agora estava bem mais velho, e ele tinha visto ali o planeta dele se transformar num imenso deserto poluído, e aí ele queria mudar isso aí, e ele viu o Império como verdadeiros conquistadores que tinham destruído tudo aquilo que ele mais amava.
E o Zahariel ali conversando com ele, falou que não, o Império é o futuro, o Império é a evolução. O Zahariel, né, defendendo o Império como bom garoto que ele é. E o pessoal dos rebeldes, ainda contrários. E o pessoal dos rebeldes aqui falou pra ele uma verdade. Zahariel, você se lembra dos Cavaleiros de Lupus? Ele falou sim. Você lembra que eles disseram que o nosso planeta está condenado? Ele falou sim, lembro. E ele falou, você lembra que eles tentaram usar as forças maléficas que tem nesse planeta que você já enfrentou? O Zahariel disse sim, eu já enfrentei, eu sei que tem. E eles tentaram usar elas para fins próprios e para se beneficiar. E o Zahariel falou sei. Ele diz, pois é, o Lion não matou todos. O Zahariel falou, impossível, eu tava lá, a gente matou todo mundo. E ele falou, não, cara, um sobreviveu. Um garoto, ele era bem novo e ele ele fugiu ali dos Cavaleiros de Lupus e depois ele entrou na Ordem pelo processo normal e ele virou um de vocês e ele hoje é o Lord Cypher da sua legião. E o Zahariel falou, não pode ser, e ele começou a juntar os pauzinhos. E sim, o que é o Lord Cypher? O Lord Cypher seria o cara que guarda os segredos, a história, a tradição e as coisas ali de Caliban e que dá um negócio único para os Dark Angels. Então esse Lord Cypher era um cargo e o mais novo desses Lord Cyphers realmente apareceu logo depois que eles mataram os Cavaleiros de Lupus e o cara era acima da média. Provavelmente ele já tinha um certo treinamento prévio e agora juntando os pauzinhos fazia todo sentido. E ele falou, mas por quê? Por que nós temos um Cavaleiro de Lupus na nossa legião? E aí o pessoal dos rebeldes fala, o Lion leu os livros dos Cavaleiros de Lupus e ele sabe que é verdade, o nosso planeta é corrompido e essas coisas podem ser usadas sim. E o Lion provavelmente botou ele nessa posição de poder porque talvez ele tenha esse plano em mente. E aí o Zahariel disse, não pode ser, o Lion jamais faria uma coisa dessa. O Lion sabe, ele sempre quis matar todas as criaturas, nunca usá-las, ele sabe que esse negócio não deve ser mexido. E aí nessa discussão vai e vem. Até que finalmente vem a discussão sobre aqueles terráqueos que fugiram para Lê e que provavelmente são cultistas do caos. E aí no caso eles falam sim, chegaram vários terráqueos aqui buscando refúgio e eles foram para os andares subterrâneos. Eles estavam meio que numa escavação ali, um complexo gigantesco que tinha vários andares subterrâneos e esses terráqueos foram para o mais baixo deles, aonde eles não têm nem acesso. Eles se esconderam lá embaixo, mas lá embaixo eles não devem ter muitos corpos para pilhar, né? Aí ele falou, olha, nós temos em torno de uns 130 corpos do pessoal aqui dos rebeldes que sumiu. Eles têm uns 100 e poucos corpos para fazer um ritual maléfico caótico lá embaixo. Talvez não dá para fazer um ritual tão grande. E aí os rebeldes falaram, mas nós temos um problema, é que como aqui não tem muita água, comida e tal, tá morrendo um monte de gente, e normalmente eles jogam nos depósitos ali de lixo que cai lá embaixo. E quantos corpos eles têm assim de pessoas? E aí o líder dos rebeldes falou pro Zahariel, em torno de uns 10.130 e poucos, que junto com os soldados rebeldes que morreram. E fudeu. Eles vão poder fazer um ritual maléfico gigante. Então, a questão do Lord Cypher, o último Cavaleiro de Lupus ali, vai ter que ficar um pouquinho para depois, porque no momento nós temos cultistas caóticos no planeta de Caliban, com uma quantidade imensa de corpos mortos, para poder fazer rituais e dessacrar tudo, e talvez matar em torno de 5 milhões de refugiados que estão todos no acampamento, num local todo aglomerado, sem comida, sem água direito, sem energia, esperando apenas um desastre acontecer.
Mas, claro, o pessoal do caos vai ter que ser educado, porque o Zahariel, sabendo que tem cultistas ali embaixo, o que você, pessoa inteligente, faria? Me juntaria agora com as forças rebeldes em um cessar-fogo temporário para eliminar essa ameaça maior ao planeta e falaria a verdade que isso aí é ameaça maior ao planeta? B. Não falaria para os rebeldes exatamente o que está acontecendo, deixaria eles no completo vácuo e faria outra coisa. Se você respondeu B, parabéns, você é um Dark Angel. Ele não só não explicou direito para os rebeldes o que estava acontecendo, como ele optou por fazer um plano B e não agir imediatamente e parar qualquer ritual maligno que os rebeldes, que os terráqueos corrompidos pelo caos estavam fazendo lá embaixo. Provavelmente esses aí eram enviados ou da Alpha Legion ou das forças do Horus para corromper Caliban e obrigar os Dark Angels ou a lutar de volta no planeta, ou pior, fazer Caliban parar de treinar novos recrutas e ser visto pelo Império como um planeta corrompido, porque se Caliban virasse um planeta corrompido, os Dark Angels, por tabela, também seriam uma legião corrompida, e aí o Império iria virar as costas para eles, ou ficar agressivo contra eles, e aí os Dark Angels iriam estar sozinhos, e possivelmente se aliariam às forças do Horus. Então o caos está aqui fazendo um xadrez 4D, e tentando ao máximo corromper o planeta, e obrigar os Dark Angels ou se juntar a eles, ou serem destruídos. Mas, como eu disse, o nosso amigo Zahariel é meio incompetente em algumas coisas. O cara é tão inteligente, mas às vezes é tão burro. Em vez de resolver o pepino que ele tinha na mão aqui, ele optou por não, espera aí. Sabe Final Fantasy, quando tu vai salvar, tem a opção salvar ou look around. Pois é, ele selecionou look around, que é ficar olhando ao redor. Em vez de fazer alguma coisa, ele entrou no maldito transporte e ele foi falar com o Luther da situação para resolver junto com ele qual o melhor curso de ação nesse momento. Chegando lá, o Luther tinha se enclausulado embaixo ali da fortaleza delas, e ele estava lá onde o Lion guardou os livros dos Cavaleiros de Lopos, e ele estava lendo os livros, e o Lord Cypher, esse mantenedor dos segredos, das tradições e da história do capítulo dos Dark Angels, da Legião dos Dark Angels, estava ali para conversar com o Zahariel. O Zahariel já não confiava muito nele, e o Lord Cypher não entendeu o porquê, e ele explicou: o Luther está agora em um momento de auto-introspecção, que é engraçado porque tu tá olhando para dentro, é óbvio que é tu mesmo que vai fazer, mas ele estava agora lendo esses livros, e na cabeça dele agora tudo se conectava, do Luther no caso. Ele sabia que o Lion sabia que os Cavaleiros de Lupus estavam tentando usar essa corrupção como arma, e ele sabia que isso aí o Império não ia aceitar, e ele sabia que eventualmente o Império ia descobrir que Caliban era corrompido, e quando soubesse tudo que estava em Caliban, iria morrer, e o Luther foi mandado para Caliban pelo Lion para morrer. Na cabeça dele, o Lion o traiu e mandou aqui para morrer junto com o planeta de Caliban, e ele vai enterrar tudo da história dele no passado, e o Luther não podia deixar isso aí acontecer, e o Luther começou a ter um ódio, uma raiva do Lion, mas o Zahariel ainda não sabe disso, e ele e o Lord Cypher agora vão bater um papinho cabeça para depois conversar com o Luther, que tá isolado e trancado num quarto lendo livro. Qualquer pessoa que fica trancado num quarto lendo livro, desculpa meu amigo, mas a pessoa tem que procurar um psiquiatra urgente. Tu deve ler livro ao ar livre, na luz, numa praça, aí é de boa, aí é legal. Ou assim na sala de casa, conversando com alguém quando passa, tal. Tu não deve ler livro trancado no quarto. Se alguém se tranca para ler um livro, tem alguma coisa muito errada. Suspeite, principalmente psiquiatra para ontem. No caso, o Luther fez isso aqui, e ele estava entrando numa paranoia completa, e vamos ver o que vai sair disso aí. Enquanto isso, agora na história legal, o Nemiel e o Lion tinham uma missão.
o Lion iria ficar fortificando e controlando as tropas e preparando para o contra-ataque, enquanto o Nemel iria achar os malditos tanques super gigantes. E tu deve imaginar, cara, não deve ser difícil tu achar um tanque super gigante, né? Pô, mas eles estão procurando em um planeta, não deve ser difícil tu achar o maldito Himalaia. Tu sabe, já viu o Himalaia alguma vez? Não, óbvio que não, eu não vi, tu não deve ter, ninguém viu essa merda, mas é um monte gigantesco. Pois é, mas é um planeta também é maior do que um monte, e no caso maior do que o tanque. Então onde é que tu vai achar esse tanque nisso aí? Então ele pensou, vamos seguir os planos originais, da onde eles foram criados. Então o Nemel procurou os tanques na forja, aonde eles tinham sido feitos. Chegando lá, ele não encontrou nada, a não ser os corpos de várias unidades dos mecânicos mortos e o corpo do antigo Magus Mecânico, do último líder do Mecânico. Só que engraçado, não tem sinal de luta aqui. Eles foram mortos por armas a curta distância, praticamente a queima-roupa, e eles não estavam armados nem lutando de volta, e não teve tiroteio nem nada. Foi meio que uma execução. É quase como se eles tivessem sido traídos e assassinados a sangue frio. Sangue frio é mecânico, eles, né, não sei nem se eles têm sangue ou óleo hoje. Mas o Nemel tinha duas opções agora. A, relatar pro Lion e avisar que o Magus não pode ser confiável e que ele matou o Magus antigo para tomar o poder. Ou B, continuar a missão como se nada tivesse acontecido e deixar o Lion com um risco imenso, porque agora os teus irmãos de batalha e o teu primarca estão lutando lado ao lado com forças que podem ser traidoras. Tempo. Se você escolheu a B, continuar a missão e ignorar o perigo, parabéns, você é um Dark Angel. Sério, cara, Dark Angel consegue errar. E aqui ele decidiu então continuar a missão, utilizando a inteligência que eles tinham aqui no planeta. Ele percebeu que a energia de uma fábrica, uma fábrica no hangar onde ficam as titãs, estava ligada. Porém, as titãs desse planeta não tinha nenhuma no planeta, porque elas tinham sido colocadas em uma missão fora daqui. Então, por que a fábrica tá ligada? Por que? Tá mantendo o que lá dentro? Então ele decidiu usar o seu esquadrão para invadir isso aí e descobrir. Chegando na fábrica de titãs, o lugar estava imensamente defendido, mais do que qualquer outro, pelas forças dos mecânicos, e ele então fez uma infiltração na base. Nossa, um Astarte consegue se infiltrar, sim, eles são bem ágeis, cara, apesar do tamanho e do peso. E ele conseguiu se infiltrar na base, e quando ele viu o que tinha lá dentro, ele não teve mais dúvida. Aquele Magus lá realmente traiu o Império e tá trabalhando para as forças do War Master do Horus. Não pode ser. Por quê? Chegando lá, ele viu esses imensos tanques. Para te ter uma ideia do tamanho dessas plataformas de arma, elas eram e cobriam todo o hangar das titãs. Então, claro, elas não eram para cima, né, em tamanho de cima, mas na lateral, assim, elas eram muito, muito, muito largas e compridas. E altas também, mas não tão alta quanto uma titã. E essas máquinas gigantescas tinham 6 armas de sítio pesado que poderiam destruir até mesmo, digamos, uma fortaleza imensa conhecida como o Palácio Imperial na Terra. Então essas armas poderiam ser usadas para destruir as fortificações do Palácio Imperial, e isso não poderia acontecer de jeito nenhum. E não só isso, não só o mecânico mentiu sobre isso, mas o que realmente deixou o Nemel em dúvida e preocupado com a lealdade do mecânico é que em cima das máquinas tinham cabos de aço com um monte de corpos humanos mortos pendurados, pingando sangue em cima das máquinas, numa espécie de ritual maléfico caótico. E os mecânicos são esquisitos, mas até onde eu sei, botar um monte de corpo em um fio e deixar o sangue pingar na máquina
não é Dominissaia, isso aí não é Dominissaia. Provavelmente é alguma coisa dos Dark Mecânicos, uma certa heresia tecnológica. Infelizmente para o Nemiel, o mago estava ali presente, junto também com um oficial que eles acharam que tinha sido morto das tropas das forças traidoras. Então as forças que estavam do Horus estavam ali conversando e junto na defesa desse complexo com o maldito Magus traidor. E isso não podia ficar sem. Então o Nemiel começou a atirar e fazer uma retirada, porque o mago sabia que eles tinham entrado ali, e eles começaram agora a se retirar desse complexo defensivo com bolters na mão e lutando o seu caminho para fora. E as forças dos Skitarii, daqueles traidores ali do Horus, começaram a tentar para elas, sem sucesso. Um lugar fechado e confinado, ainda mais próximo de um monte de equipamento sensível. Os mecânicos não iriam usar poder de fogo pesado nesse local, então ele conseguiu abrir caminho de uma forma relativamente fácil até conseguir escapar. E aí ele mandou um aviso pro Lion, porém, quem diria, mandou tarde demais, porque agora que o mecânico sabe que ele sabe que o mecânico é um traíra, que o Lion não sabia, mas agora o Lion pode saber. Aí ele ficou muito puto, e ele mandou o sinal, e o sinal ativou os Skitarii Praetorians, que estavam junto, tanto com as forças dos dragões ali do governador local, quanto com as forças dos Dark Angels, e ele iniciou o protocolo Destrói Tudo, Mate Sem Pensar. Esse protocolo deixa os Skitarii Praetorian completamente insanos. O corpo deles começa a bombear um monte de estimulantes de combate, além de que as máquinas começam a funcionar em overdrive, e eles vão lutar ao máximo. Para te ter uma ideia de como é que é um Praetorian nesse modo, pensa que tu tá com a tua namorada no sofá, vendo TV ali de boa, um momento romântico, um momento bonito, e de repente ela tá ali com o teu celular, ela tá com o teu celular na mão, e vem uma mensagenzinha pra ela, trim, e a mensagem é uma foto de uma outra fêmea muito dotada na questão de busto e de biquíni, mandando uma foto de beijinho pra ti, dizendo: quando tu vai abandonar essa baranga e me assumir? Nesse momento, o ódio que ela tá sentindo é o ódio que os Skitarii estão sentindo nessa situação, e eles vão atirar primeiro, bater depois, e depois pisar em cima, e depois atirar outra vez. Então esses bichos ficaram em frenesi de batalha, e começou um tiroteio e uma matança. Por quê? Até coincidiu que junto com isso chegou chegou no sistema, um pouco longe ainda do planeta, naves traidoras, naves do contra-ataque do Horus, e eles mandaram um sinal que os mecânicos receberam. Então era o momento mesmo de assumir a traição. Com isso, os Skitarii começaram a lutar contra aquelas criaturas, aliás, contra tudo que estava no planeta, contra os soldados, os dragões e os Dark Angels, e os dragões, cara, se ferraram. Tinha algumas tropas deles que tiveram apenas semanas de treinamento e equipamento básico, lutando contra as forças dos mecânicos fortemente armadas e com protocolo de combate ativado. Não foi nem um pouco bonito ser um dragão nesse dia. E as forças do governador realmente reduziram em um número muito grande, tipo, teve no mínimo 70% para mais de baixa nessa traição. Então os dragões não dá mais para considerar, e até mesmo os Dark Angels, que são incrivelmente adaptáveis e rápidos na resposta, foram pegos de surpresa, e em torno de 30 Dark Angels morreram lutando contra essas forças mecânicos. Nossa, só 30, Lorde, que pouquinho. Sim, eles são malditos super soldados, eles são os melhores dos melhores, e aliás, eles são escolhidos a dedo pelo Lion para atacar. Então da força de 300 e poucos, 30 deles
morreram aqui e 60 ficaram feridos, mas não estão fora de comissão e vão continuar lutando. E os Skitarii que estavam ali embutidos nos soldados foram dizimados pelos Dark Angels e eliminados um a um. E, ok, agora as chances do Lion e das forças leais ao Império estão um pouquinho menores. Eles têm em torno de 300 Astartes ali, desculpa, um pouco mais, uns 350 Astartes, era quase 400, mas era menos, então uns 350 Astartes, com em torno de uns 320 operantes, e alguns estavam nas naves e outros no planeta. Nesse momento, eles iriam precisar de todas as forças no planeta para responder essa traição do maldito mecânico. Com isso, o Lion ficou em dúvida se ele foca agora na batalha espacial ou se ele foca em resolver o planeta. Por quê? Porque estavam se aproximando 8 naves traidoras, naves grandes de alta tonelagem, que ele precisaria resolver. Ele ainda tinha a Battle Bard dela e um Grand Cruiser totalmente operacional. O outro ficou muito quebrado na batalha anterior e ele não ia ser de grande ajuda nessa aqui. Eu disse, eles ganharam, mas foi uma vitória pírica, eles sofreram bastante no processo. E agora o Lion decidiu fazer um chique break e tentar usar a rota que as naves caóticas estavam vindo e lançar torpedos contra elas para tentar causar dano, se possível atrasar e talvez até derrubar uma ou duas no processo. Ele então mandou as suas naves mais rápidas e ágeis para lançar os torpedos e depois voltar para a formação. Nesse momento, aquelas navezinhas rápidas e ágeis, quando elas tentaram lançar os torpedos explodiram mais do que bateria de lítio. Então, essa explosão imensa causou algumas naves a ser completamente destruídas, outras a perder os decks de armas e não conseguir mais lutar contra o inimigo, mas o motor ainda era operante e eles conseguiam manobrar, e algumas ficaram completamente à deriva e perderam sistemas vitais. Foi realmente muito triste, mas devido à sabotagem daquele maldito Magos, porque eles repararam as naves e ressupriram elas, ele ressupriu com munição alterada que explodiu dentro da nave. Então, um negócio muito triste. E a sabotagem do mecânico foi super efetiva. O Lion devia ter sabido disso aí. O Lion não tinha como ter certeza que o mecânico era um traidor ou não até esse momento, mas não se preocupa, porque ele se vingou. Ele ainda tinha a Battle Bard dele, e a Battle Bard dele o mecânico não botou a mão, ele não ia deixar. Então ele botou a Battle Bard em órbita, mirou no bloco principal da manufatura do mecânico, aonde ele tinha a maior concentração do seu exército e toda a sua manufatura, e ele lançou 8 malditas balas que tem uma capacidade explosiva um pouquinho maior do que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki combinada, e caíram em cima dos maiores complexos industriais do mecânico e nas suas concentrações de exército que o Lion já tinha mais ou menos pré-calculado e preparado a nave em uma situação de emergência. Então, dedo do meio na mão do mecânico, e o que sobrou das forjas dele virou apenas pó. Além disso, a maior parte das forças mecânicas no planeta foi eliminada junto com esse ataque. Então agora o número de inimigos já reduziu bastante e o Lion conseguiu se vingar por essa traição. Mas a verdade é que ele tá ferrado. A verdade é que o Lion tá ferrado, ele sabe disso. As naves espaciais agora, depois dessa sabotagem, não tem, tu vai ter que tirar toda a munição, tu vai ter que rever tudo. Então ele mandou as naves se retirar do sistema e esperar reforços dos outros Dark Angels antes de agir. Enquanto isso, ele e os outros Astartes que estavam em órbita foram todos para o planeta, aonde eles iriam fazer um plano para obrigar os traidores a lutar com eles em uma condição
honrada, não vou dizer honrada, mas vou dizer uma condição que os traidores não poderiam simplesmente sentar em órbita e fazer o que ele fez aqui, porque eles estão atrás de um prêmio, aquelas gigantescas armas de destruição, aquelas ordnance. Então, se o Lion e suas tropas estiverem no mesmo lugar que essas gigantescas armas de destruição estiverem, os traidores não vão poder bombardear de órbita, porque se eles destruírem elas, toda a campanha que foi inútil. Então o Lion, mais uma vez arriscando, decidiu que o plano seria defender no local onde aqueles gigantescos tanques estavam, e ele e os seus homens agora iriam para lá. Mas nós vamos ver isso na próxima parte. Espero que estejam gostando, porque o livro aqui tem traição, tem ação, tem violência, tem tudo que é de bom, tem rituais caóticos que não é tudo que é de bom, mas tem, né, tem também forças leais ao imperador e boa fé. E também lembrem-se daquele ditado dos Dark Angels: é melhor uma mentira boa do que uma verdade inconveniente. Quem falar o contrário, atire. Ditado famoso em Caliban. Tudo de bom e o imperador protege.